Presidente, deputado Dan, reforço a vossa fala e acredito que o governo precisa priorizar trechos, ou melhor, trechos porque precisa terminar o trecho da 352. Nós já abordamos lá aquela situação daquela estrada ali de Novo Airão, é perigosa. A informação que eu tenho que é de Itapiranga, deputado presidente, a CEINFRA está fazendo a manutenção, que na minha opinião deveria ser uma contrapartida da Eneva, que se usufrui. Não pensa que a Eneva está aqui porque o Amazonas é bonito, não. É bonito nossa terra, mas eles estão aqui para ganhar dinheiro. Eles teriam que ter o mínimo da sua contrapartida. E a M010, segundo informações, deputado Dan, estão avançando na manutenção. Eu até peço que a Secretaria possa encaminhar a esta casa o cronograma, né? Porque sem dados, deputado Dan, sem dados, a gente precisa de dados. Olha, deputados, em tantos dias será concluída a manutenção, que é necessário. Então, eu já podemos até formalizar, deputado Dan, a CEINFRA para que informe a esta casa, a minha Vossa Excelência, ao Parlamento, como é que se encontra hoje os devidos cronogramas das manutenções das nossas AMs, senhor presidente. Eu também cobro mais uma vez, presidente, a SEDUC parece que começa a entrar no mesmo ritmo da gestão passada. Um apagão de informação. Não informa. Ontem mandei uma mensagem para o secretário, estou fazendo uso da tribuna e documentos não tem resposta. Então, se até sexta-feira, senhor presidente, este parlamentar não for informado a respeito de como se encontra a questão da Escola Indígena Estadual de Vendaval, no município de São Paulo de Olivença, da comunidade, aí eu vou começar a tomar outras medidas regimentais aqui para o cumprimento das informações dessa casa. Essa casa nunca, pelo menos não deve ser anexo de governo. E por falar em educação, senhor presidente, todo mundo sabe da vergonha que passa hoje a educação no Amazonas. Nós estamos pelo segundo ano consecutivo, deputado Dan Câmara, no fundo do poço. No fundo do poço, último lugar do Enem. Mas nós temos também, e aí é importante também ressaltar, que quando o gestor, mesmo com pouco recurso, preza pela educação, nós temos também números positivos, certo? No IDEB, aqui do nosso Amazonas, aqui em especial Japurá, o menor município do Amazonas, bateu o seu maior indicador, certo? De 1 a 5 anos, de primeiro a quinto ano, com nota de 7,4, seguidos aí de Anuri e Boca do Acre. Ou seja, é possível sim. Parabenizo aí o prefeito Vanilson, prefeito Regis Nazaré e os prefeitos, deputada Brenda, que fizeram sua parte. E olha que esses prefeitos ainda têm que bancar boa parte da escola estadual. Deputado Dan, boa parte da mão de obra da escola estadual que sustenta é a prefeitura. O hospital é a prefeitura, o IDAM, a CEPRO, a delegacia, são todos, deputado Carlinhos Bessa, funcionários da prefeitura. E eles conseguem, a duras penas, bater os seus indicadores. Imagine se tivesse uma parceria ativa do Estado. E aí, senhor presidente, essa imagem nós precisamos ter, ou melhor, a gestão passada precisa ter vergonha, porque isso para mim é uma vergonha. O Amazonas, presidente, eu estou no... Você pode, 2 minutinhos, presidente, antes para que eu possa encerrar minha fala? Vai ter pouco grande? Porque senão, mais 3 minutos eu concluo também. Vossa Excelência quer continuar? Vamos transpor o grande expediente, Vossa Excelência continua aí. E eu vou falar também, mas já falo no grande expediente. Eu vou usar 10 minutos e vou deixar os outros 10 minutos para o meu colega Dan Câmara. Ok. Vou deixar 10 minutos para o meu amigo Dan Câmara, porque quando ele falou que vai falar de todas as AMs
As rodovias estaduais que estão com problema, eu falei 10 minutos é pouco. Ele precisa de mais 10 minutos. Mas, deputado presidente, já no grande expediente, não tem como não fazer cobrança. Eu estive ontem em Urucurituba, lá numa agenda, conversando com a população. Agradeço aqui a recepção que tive pelo prefeito, Leôncio Tucci, e lá, o grande sonho daquele município era a construção de um hospital. Que o governador, o ex-governador, foi lá pessoalmente prometer, gente. Eu preciso, deputada Brenda, preciso falar de números, porque números fica fácil de mensurar e da sociedade que está me assistindo enxergar. O ex-governador e hoje senador Eduardo, o ex-governador e hoje senador Omar, juntos, o Eduardo construiu em 7 anos e 3 meses 41 hospitais, capital e interior. O Omar, 21. Em 12 anos, deputado da Câmara, o Eduardo e o Omar construíram mais de 60 unidades hospitalares. Sabe qual era o orçamento, Brena, dos 2 governadores em 12 anos? Vou arredondar, 120 bilhões. Sabe quanto pegou o Wilson Lima em 7 anos e 3 meses? 245 bilhões de reais. 2 vezes mais, o dobro. Pergunto para esta casa, quantos hospitais o ex-governador entregou no Amazonas? Me acha uma casinha de saúde. Me acha a menor unidade de saúde. Nada foi entregue, deputado da Câmara, com 245 bilhões de reais. Eu confesso que eu fico indignado, porque parece aquela teoria de Goebbels, que era o ministro da comunicação nazista, que uma mentira contada muitas vezes vira uma verdade. Ainda tem a cara de pau de falar de legado. Legado de quê? Da vergonha? Aí sim, mas termina a frase. Legado da vergonha. Porque é o Enem dele ainda. E eu espero senhor presidente, que possamos estar com um planejamento para sair dessa vergonha, que até agora eu não estou enxergando. Então, senhores deputados, aquele município de Urucurituba, a área lá do hospital, deputado da Câmara, uma área grande, desapropriada pela prefeitura. Será que 245 bilhões de reais não dava para construir hospitais? Lembrando que o Hospital do Sangue só saiu porque este deputado comprovou, através de documentos do próprio Moan, que o hospital estava pronto há mais de 1 ano e sequer, deputado Dan, entrou no orçamento de 2025. Só para reavivar a memória da população, quem trouxe esse assunto foi este deputado, uma semana antes da votação do orçamento. Quem é que, em sua sã consciência, deixa um hospital de quase 200 leitos fora de um orçamento? Só o irresponsável do ex-governador. Eu estou falando isso porque na caminhada que a gente faz para o interior, você não encontra legado. Você encontra miséria, pobreza e desânimo da população. O setor primário está literalmente entregue às moscas. Se você for lá na CEPRO, no IDAN, não tem nada. Nada. Ali fechado e passado o cadeado é mais econômico, rende mais. Não por causa dos seus servidores, que não tem culpa, mas porque há 7 anos e 3 meses o setor primário não é prioridade. O que nós temos no Amazonas hoje é ligado àquilo que eu acho que eu não estou eu estou caminhando para a terceira idade, eu fiz 50 anos. Mas eu quero poder chegar aos 70, se Deus me permitir. Aos 80, se Deus me permitir. Aí fica um negócio de nova e velha política. Meu irmão, não existe nova... Existe quem trabalha e não trabalha. Porque o Wilson Lima é mais novo do que eu.
mas conseguiu mostrar que é incompetente. E incompetente, gente, não tem idade. A incompetência não escolhe idade. Porque você pode ser um jovem competente ou uma pessoa idosa incompetente. O que ficou claro é uma narrativa que se querem construir como se o passado fosse ultrapassado. Andem em Manaus e andem no interior e me tragam alguma obra da nova política. Me tragam algum feito do jovem Wilson. Nenhum feito. E eu não estou contando nem os empréstimos, tá? Que essa casa aprovou. E aí, senhor presidente, por falar em empréstimo, e a gente vai falando aqui e a memória vai reavivando, eu ainda não tenho resposta ainda da Defesa Civil. E se a Defesa Civil não mandar um expediente para essa casa, próxima semana eu mudo o tom. Porque eu estive em Maués também e a seca está avançando forte. E eu me lembro, deputado da Câmara, que quando o secretário Marcelo Campelos, à época, deputada Brenda, esteve aqui, pediu da Assembleia um voto de confiança por água boa. 70 milhões de reais. Dá para matar a sede de muita gente. Cadê essa água? Cadê a água boa? Cadê o relatório prestando conta? O problema é que essa casa está baixando tanto a cabeça que já está mostrando o fundo. Porque quem baixa muito a cabeça, isso é um ditado popular da vovozinha. Quem baixa muito a cabeça mostra o que não deve. É o que está acontecendo hoje com o parlamento. Eu conheço os secretários todos que estão aí. Mas quando o secretário passa a não respeitar este mandato, meu irmão, aí ele vai conhecer o Wilker, que da oposição. Porque antes de eu fazer uma crítica dura aqui, eu tento ser construtivo. Eu estou avisando, pedindo, para que a Defesa Civil venha aqui dizer o que será feito para mitigar os efeitos de 300 mil pessoas que eles mesmos estão dizendo que sofrerão com a seca. Se 300 mil pessoas não for um número preocupante, eu não sei mais o que é. O problema é que essa casa entrou na anestesia. Todo mundo aqui, a grande maioria do deputado da Câmara, está anestesiado. E parece que é anestesia geral. Eu estou falando isso, senhor presidente, porque o assunto é sério. A seca, o El Niño vai machucar muita gente, se não ceifar vidas. Porque água contaminada para idoso e para criança é praticamente uma sentença de morte. E nós estamos aqui, senhor presidente, fazendo essa cobrança, que eu espero que a Defesa Civil tenha um planejamento. Porque se não vier, vinham fazer uma exposição aqui, senhor presidente, já sei que planejamento não tem. E isso é grave. Então, presidente João Luiz, que preside o trabalho na manhã dessa quarta-feira, eu quero deixar aqui a minha cobrança desses temas, da educação para que dê retorno sobre nossas demandas, porque se eles acham que eu vou deixar de usar o expediente da tribuna em função do período eleitoral, enganam-se. Enganam-se. E eu continuarei aqui exercendo, certo, o meu papel de mediar no primeiro momento, mas ser muito duro nas cobranças, caso assim se comportem aqueles que têm a obrigação de resolver e estão fazendo ouvido de mercador. Então, presidente, repito, eu vou novamente convidar, e até já peço minha assessoria, para convidar o deputado da Câmara para, o mais breve possível, para o Laboratório do Clima da UEA, fazer uma explanação aqui de 20 minutos sobre do que será o El Niño. É esse mesmo laboratório que está com o pires na mão. É esse mesmo laboratório do clima que precisa de menos de R$1 milhão para funcionar de novo. É esse mesmo laboratório do clima que precisa de R$2,5 milhões para construir sua sede própria. Se monitoramento do clima não for prioridade de um Estado, eu não sei mais o que é. Bem, que se falando do Wilson Lima, o que é a palavra prioridade? Eu acho que ele desconhece até no dicionário dele. Porque nada foi prioridade, gente. Agora,
Escândalos e mais escândalos, parece que foi o norteador deste governo. E os debates não existem, não acontecem. Porque, obviamente, defender o indefensável também não é fácil. Mas aí, senhor presidente, eu estou preocupado porque, nas minhas andanças do interior, e vossas, deputado Dan, está todo mundo dizendo que a seca vai ser extrema. A seca vai ser extrema e a Defesa Civil precisa se posicionar. Não mais, senhor presidente, já finalizando a minha fala, deputado João Luiz, nós precisamos intensificar, porque, na minha opinião, essa empresa que está aí no lugar da Amazonas Energia está deixando saudade da Amazonas Energia. Olha que ponto nós chegamos. Essa empresa, que não tem nada para com o Amazonas, está conseguindo deixar saudade a Amazonas Energia. Só que essa casa, que tem legitimidade para legislar sobre o aspecto do consumidor, nós temos, deputado João Luiz, Vossa Excelência abordou duramente, eu também já venho abordando, ela tem que vir essa casa, essa empresa Ambar, disparou a conta de luz de todo mundo. E não foi 3,95% nem que a vacatuça. E não pode ficar na cara dura. Nós temos que pedir para o PROCON vir a esta casa e vamos fazer no primeiro momento um convite, que eu acredito que se elas quiserem entrar com o pé direito no estado do Amazonas, elas precisam ter a hombridade de vir aqui dizer para que veio. Porque da visão que eu tenho hoje, e do povo do Amazonas, elas estão conseguindo, em pouquíssimo tempo, ganhar uma antipatia que a Amazonas Energia demorou anos. Mas também, contas de luz saindo de R$ 1.500 para R$ 3.000, de uma hora para outra, não tem cabimento. Então esse assunto é um assunto preocupante, porque é um elemento de despesa que mexe direto com as famílias, mexe com o comércio, encarece o setor produtivo, e a gente não pode assistir esse camarote. Vossa Excelência já oficializou, também já o fiz. Eu acho que nós temos que, para a próxima semana, pedir a vinda dessa empresa, que eu tenho minhas dúvidas, deputado João Luiz, se terá coragem de vir a esta casa. Eu tenho minhas dúvidas. E aí eu já me coloco à disposição nesse sentido. Terminando minha fala, senhor presidente, eu quero puxar aqui também um assunto que nós não estamos conseguindo fazer a reunião com o DENIT. Eu recebi uma comissão de moradores de Presidente Figueiredo, já vai fazer mais de um mês, e a gente não consegue uma agenda com o superintendente de todo o DENIT, no Amazonas. Eu não digo nem de Brasília, que a gente tem que pegar um avião. Aqui, pouco mais próximo da Assembleia. Se um deputado estadual não consegue ter acesso ao DENIT, imagina a população lá do 128 da M0174. Então, eu vou oficializar a bancada do Amazonas, na pessoa do senador Omar, e também fazer um convite aqui, porque o DENIT não consegue ter agenda. Então, é difícil a gente tentar mediar problemas. E também nessa mesma pauta dos moradores de Presidente Figueiredo também tem as constantes quedas de energia. Então eu trago novamente esse assunto. Nós não esquecemos não, é que a gente não consegue a agenda, certo, com o DENIT para tratar dos assuntos de interesse, não deste deputado, mas interesse de cidadãos e cidadãs do Amazonas que moram nas áreas rurais, nas áreas dos perímetros rurais de Manaus. A 174 não é tão distante, mas a gente não consegue agenda. Então aqui, novamente, eu estou reiterando a minha fala, no sentido de que o DENIT possa receber esse parlamentar. Não mais, presidente, eu tinha prometido deixar 10 minutos para o colega Dan, mas deixarei 6 minutos para incorporar o seu tempo.